Estimados alunos, bom dia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o funcionalismo linguístico, sobre os princípios teóricos dessa corrente dos estudos linguísticos e principalmente sobre dois princípios que essa corrente adota, que é o princípio da informatividade e o princípio da gramaticalização. Primeiro é importante lembrar que o funcionalismo ele nasce dentro do estruturalismo linguístico, quando alguns estudiosos do estruturalismo começaram a se preocupar com a função de determinadas unidades linguísticas dentro do sistema linguístico. No entanto, com o passar do tempo, quando as investigações sobre as funções dos elementos linguísticos começaram a fazer correlações de determinados itens lexicais ou gramaticais com o uso e com as funções desses elementos usados pelas pessoas que usam uma determinada língua, ele começou a se distanciar do estruturalismo. A partir daí, da relação que começou a ser feita dos elementos linguísticos com o uso social deles, o funcionalismo ele corta, digamos assim, a linha que ligava ele ao estruturalismo e, consequentemente, ao gerativismo, uma vez que começa a se definir que determinados elementos linguísticos exercem determinadas funções, não porque eles se relacionam com outros elementos linguísticos do mesmo sistema, mas principalmente porque eles servem para que os falantes de uma língua obtenham determinados efeitos ou atinjam determinadas intenções em determinados contextos. Em outras palavras, o funcionalismo ela vai começar a se opor tanto ao estruturalismo como ao gerativismo, porque vai começar a perceber que a função dos elementos linguísticos está relacionada com o uso que é feito da língua em contextos sociais determinados. Em outras palavras, nós podemos dizer que as funções dos elementos linguísticos estão relacionados com os interlocutores, os propósitos dos interlocutores e com o contexto linguístico em que esses elementos são utilizados. A partir daí, funda-se um dos principais princípios ou defesas ou aspectos que o estruturalismo vai defender, que a língua desempenha determinadas funções e que essas funções são externas ao sistema linguístico em si. Isso significa dizer que essas funções que os elementos linguísticos desempenham dentro do sistema estão relacionados com aquilo que está fora do sistema. Ou seja, a organização do sistema linguístico reflete a organização ou a função do uso da linguagem. Em outras palavras, a língua ela deixa de ser algo que é autônomo, que é independente, que não depende de contexto, para se tornar algo extremamente dependente aos falantes e às situações comunicativas em que os falantes usam a língua. Dessa maneira, se defende que a função da língua é comunicar. E como a função da língua é fazer com que os falantes possam interagir, todos os elementos que estão dentro da língua, as funções desses elementos também vão estar relacionados com as funções sociais de uso da linguagem. Então vamos pensar num contexto. Por exemplo, se alguém chega e diz, em língua espanhola, Pedro comió una manzana. E outra pessoa diz, não, la manzana foi comida por Pedro. Você poderia pensar, bom, essas frases dizem a mesma coisa? Não, não dizem. Tanto não dizem que alguém pode dizer, não, la manzana foi comida. Então, praticamente se poderia dizer que tínhamos a mesma informação. Mas quando nós passamos a refletir sobre o uso dessa informação em um contexto determinado, aí a gente começa a perceber que essas duas frases não têm a mesma função no processo comunicativo. E não tem porque a primeira coloca em evidência um sujeito agente que pratica uma ação, Pedro pratica a ação de comer. Então serve para quando alguém pergunta, por exemplo, o que foi que Pedro fez? Ou, que hizo Pedro? E a resposta seria, Pedro comeu uma manzana. Já a segunda frase, quando eu digo, la manzana foi comida por Pedro, serve para um outro propósito comunicativo. Obviamente, quando alguém pergunta, que passa com la manzana? Ou que passou com la manzana? Então a resposta seria outra, seria, la manzana la comió Pedro. Então observem que, para determinada função comunicativa,
a gente vai usar determinada estrutura sintática, uma estrutura mais ativa ou mais passiva. Isso significa dizer que a função está muito mais relacionada com o uso social que fazemos da língua, muito mais do que com a própria relação entre um elemento e outro da própria língua. Bom, conversaremos agora um pouco mais sobre determinados elementos da língua a partir de um princípio chamado de informatividade. Esse princípio da informatividade diz respeito às informações, os conhecimentos que determinados interlocutores compartilham e que aparecem na interação verbal. A informação, segundo a Blau, se propõe que o que foi dito é algo que já está de conhecimento dos falantes. Essa informação é apresentada, segundo o estruturalismo, segundo o funcionalismo, como uma informação dada ou informação velha. Por exemplo, se eu pergunto para vocês, como está Pedro? E vocês me dizem, Pedro está bien. Então a informação, Pedro está bien, ela possui duas partes. Uma primeira parte é a palavra Pedro, que é uma informação dada, que já era de conhecimento minha e sua, tanto é que você me perguntou como está Pedro. No entanto, a informação está bien é uma informação nova que foi colocada em evidência por mim nesse hipotético diálogo que estamos tendo. A informação nova é aquela que é introduzida pela primeira vez no discurso. É aquela informação que o falante e o ouvinte, os dois não compartilham, apenas um deles está compartilhando e apresentando naquele momento. Uma informação disponível é aquela informação que já é de conhecimento, tanto do falante, tanto do ouvinte. Até mesmo porque o referente dessa informação geralmente é a informação única, é um referente único, digamos. Palavras como el sol, a luna, Deus, el papa, são informações que em qualquer contexto comunicativo vão ter um único referente, porque só existe um único sol, uma única luna e um único papa. Pelo menos nessa sociedade, nesses contextos sociais em que nos encontramos. A informação inferível vai ser aquela informação que só vai ser localizada ou acessada a partir de um processo de inferência. Por exemplo, se eu chego para vocês e digo, Pedro está separado. A partir daí, se associa uma informação segundo a qual Pedro era casado. Então essa informação, Pedro era casado, é uma inferência que eu vou retirar a partir da informação que ele está separado, porque só se separa quem se casou. Bom, além desse princípio da informatividade, que diz respeito às informações ou os conhecimentos que os falantes partilham no momento de comunicação, nós vamos estudar um pouco sobre o processo da gramaticalização. Porque esse processo é importante? Ele é importante exatamente porque ele diz respeito a algo que é inerente à concepção de linguagem no funcionalismo. Para o funcionalismo, a língua ela é um processo dinâmico. Esse processo dinâmico indica também que a língua ela é maleável e que a gramática da língua ela vai se adequando às situações sociais de uso dessa língua. Assim, é normal que determinadas expressões, palavras, estruturas da língua, elas apareçam com novas funções, dependendo do uso social que os falantes vão fazendo dessas palavras e dessas funções. Um exemplo muito claro é a palavra mente, que existe tanto no português como no espanhol. Essa palavra é associada a cérebro, a razão humana. No entanto, com o passar do tempo, essa palavra ela deixou de ser um substantivo que dava nome ao cérebro ou a essa capacidade humana de processar informação e passou a ser um sufixo tanto na língua portuguesa como na língua espanhola em advérbios de modo como rapidamente, estupidamente, e isso vai se dar, obviamente, porque essa palavra começou a ser usada com uma nova função na língua. E obviamente que um advérbio como estupidamente e rapidamente, que durante muito tempo indicava modo, ele passa também a indicar outras funções ao longo do tempo. Por exemplo, elas podem indicar uma avaliação do sujeito com relação àquilo que ele está enunciando. Quando eu digo, Pedro,
Pedro está atuando estupidamente. Não é só o modo que ele está atuando. Eu estou também expressando uma avaliação sobre Pedro. Então vocês observem que um advérbio que era de modo passa a ter um valor avaliativo. E a partir daí, esse valor avaliativo ele vai fazer parte da própria gramática da língua. Em outras palavras, o que seria esse princípio de gramaticalização? É o princípio segundo o qual a língua tem a necessidade de se refazer e ela vai se refazendo para atender determinadas necessidades comunicativas e cognitivas do falante, que deseja expressar algo sobre alguma coisa. E às vezes se vale de um elemento que já está na própria estrutura da língua e vai alterando essa estrutura para atender às suas necessidades comunicativas. Assim, determinados elementos que fazem parte da estrutura da língua vão ganhando novas funções. E essas funções sempre estão relacionadas com algo que é externo à língua, ou seja, externo ao sistema da língua, já que está relacionado com o seu uso em contextos sociais de comunicação. Bom, por hoje é só. Cabe agora a vocês lerem o material e aprofundarem um pouco mais essa discussão sobre o funcionalismo, sobre a informatividade e o princípio da gramaticalização. Até mais!